E olha, existe uma discussão hoje no Brasil, um debate técnico, tá? Que é o ter voto auditável, impresso auditável, né? E o voto convencional, como nós estamos acostumados já na urna eletrônica, sem um comprovante impresso. Esse assunto está sendo debatido no Congresso Nacional e muita gente está na expectativa sobre essa possibilidade. Será que ele vai ser aprovado e o que precisa para ser aprovado, em quanto tempo? Tem prazo para isso? Nós estamos recebendo aqui o especialista Fábio Viana, que vai conversar conosco a respeito deste assunto, falar um pouco tecnicamente dessa discussão em torno da aprovação do voto impresso. Doutor Fábio, boa tarde, obrigado por atender o nosso convite. Boa tarde, Joelso, boa tarde a todos que estão me ouvindo agora. É um prazer imenso estar aqui na Cidade Verde, justamente para falar sobre o direito eleitoral. Bom, nós precisamos aí, para eventualmente mudar essa regra, de um projeto de emenda à Constituição, não é isso? O que é isso exatamente? Nós temos que alterar a Constituição brasileira para ter voto impresso? Certo, Joelso. A Constituição Federal, ela não pode ser alterada por qualquer motivo, né? E, inclusive, ela tem alguns institutos que são constitucionalmente protegidos. O principal, o voto secreto, ele não pode ser alterado. O direito do sigilo do voto é uma garantia constitucional. Nem por PEC pode ser alterado. A peridiosidade do voto, quer dizer, não existe mandato no Brasil indeterminado. Então, isso não pode ser alterado também por PEC. Tudo de 2 em 2 anos, outubro, tem que ter lá a eleição? De 2 em 2 anos tem que ter eleição municipal, de 2 em 2 anos tem que ter eleição geral, que a gente chama, que são as eleições presidenciais. Também não pode ser alterado por PEC o voto universal. Todos têm direito a votar no Brasil. Todos têm direito a votar. Então, o voto é universal, é secreto, é periódico. Então, isso aí é protegido. Agora, o que está acontecendo é que 1/3 dos deputados, e a proposta de PEC ela tem que ser proposta por 1/3 dos deputados ou 1/3 dos senadores, né? A proposta, ou pelo próprio presidente da República, de fazer um voto auditável. O que seria isso? Você vai lá votar na urna eletrônica, você clica na urna e aí teria uma caixa de acrílico ao lado da urna eletrônica e o seu voto, o extrato do seu voto, do partido que você votou, o candidato que você votou, cairia ali do lado dessa urna de acrílico. Mas eu preciso pegar e colocar na urna? Você não pode pegar. A proposta de emenda, ela tramita que o papel impresso, ele vai sair na frente do eleitor, vai cair na frente do eleitor numa caixa de acrílico. Né? O eleitor não pode levar esse papel. Pelo menos então, ele assiste o papel cair na urna, mas ele não pega no papel. E ele confere o papel, de forma que ele não pode levar esse papel. O papel fica lá registrado. Dá para olhar, né? Pelo acrílico, como esse material aqui, né? Exatamente, esse material aqui do estúdio. E aí, Joelso, criaram uma PEC, né? Uma proposta de emenda à Constituição, justamente para colocar um plus, eu digo assim, um plus lá no artigo 14. Estão querendo inserir um inciso no artigo 14 da Constituição para criar essa espécie de voto impresso. Certo. É bom a gente falar que a urna eletrônica no Brasil ela já tem 25 anos que ela foi implementada no país. Né? 1996, né? Exatamente. Municipal de 1996. E a urna hoje ela funciona como uma máquina calculadora, né? Ninguém tem acesso à urna através da internet, nem de Bluetooth, nada. Nem do Wi-Fi. Ela é uma máquina calculadora que vai registrando ali, você vai registrando. Só que algumas pessoas não confiam e outras não. E gerou um debate político em torno disso. O Tribunal Superior Eleitoral, ele se manifestou favorável à segurança da urna. O atual presidente da República se manifestou desfavorável à segurança da urna. Isso aí está em todos os canais, na internet. E aí, os que defendem a proposta do voto impresso e auditável alegam o seguinte, que daria mais segurança, digamos assim, ao voto. Ao direito de votar. O argumento é esse. O argumento é esse da segurança. Agora, pois não. O argumento contrário do Tribunal Superior Eleitoral é que vai ter um gasto de 2 bilhões para a União e que o tempo de duração das pessoas na fila vai ser mais custoso. Ou seja, o Tribunal Superior Eleitoral fez... Ele fez um teste em 150 cidades
brasileiras na última eleição. E aí eles observaram essa duração maior no tempo lá de espera do voto, né? Alguns alegam, isso a gente não precisa ir muito longe, porque no próximo ano, 2022, o candidato derrotado, né, aquele que for derrotado, ele vai ter mais um argumento, mais um mecanismo para ele questionar, porque vai ser ali o voto impresso. E aí você imagina que o partido político, ou qualquer cidadão, ou o Ministério Público que questionar e pedir aquela recontagem, isso vai demorar muito no país. Isso prevê, então, que vai virar uma espécie de recurso obrigatório de quem perdeu. Eventualmente, quem perdeu não quer uma recontagem. Seria mais ou menos isso. Sem dúvida. Isso aí, qualquer candidato, né, que perder a eleição, que se sentir prejudicado, ele vai ter mais um mecanismo de recorrer. Agora, aqui já fazendo os questionamentos, assim, levantando as questões todas em torno do caso, não valeria a pena uns investimentos de 2 bilhões para garantir transparência? Não valeria a pena esperar para ter uma eleição que não levanta desconfianças de ninguém? Joelson, a eleição no Brasil ela é muito custosa, né? A gente que é advogado, eu que já milito há 14 anos no direito privado e também aí participando de algumas campanhas, eu vejo que a eleição ela é muito custosa para o poder público, muito custosa para o poder público. A corrupção eleitoral no Brasil ela é histórica. Hoje a gente tem um sistema eleitoral muito seguro, eu vejo assim. Sim. Por que é seguro? Porque os índices de corrupção no Brasil, infelizmente, ainda são muito altos, justamente no campo das eleições. Então, a gente precisa mais de proteção. Hoje, para você fraudar uma urna eletrônica, na minha visão, como advogado, é impossível. O que pode acontecer esses votos são auditáveis, tal como estão sendo... Esses votos, eles não são auditáveis. A urna eletrônica, ela fala por si só. O que pode acontecer numa eleição de fraude eleitoral é um eleitor votar por outro eleitor. É algum candidato comprar o voto do eleitor. Isso é uma corrupção que acontece na prática. Eu acho que o problema da corrupção eleitoral no Brasil acontece bem antes da votação. Bem antes da votação, e pode acontecer, né, de alguém votar por outro, que é muito difícil, mas ainda pode acontecer. Agora, a urna eletrônica, ela se demonstrou até os dias atuais segura. Isso foi demonstrado pelo próprio Tribunal Superior Eleitoral. Aí a gente tem essa PEC, né, que tramita. Como é que ela está hoje, a fase de processamento? Ela está numa comissão especial. Essa comissão especial da Câmara dos Deputados vai julgar o mérito. Se a proposta é boa, juridicamente enquadrada no nosso ordenamento ou não. A comissão especial da Câmara, que foi composta lá por deputados, vai julgar o mérito dessa proposta. Uma vez eles aprovando essa proposta, aí vai para o plenário da Câmara. Aí, se chegar no plenário, para ela ser aprovada, tem que ter 3/5 dos deputados federais. Ou seja, isso significa 308 votos. É um caminho difícil. E aí chega, depois disso, vai para o Senado. Tem que ter mais 3/5 dos senadores, que hoje representa 48 senadores. Tramita nas duas casas, então? Tramita nas duas casas. Obrigatoriamente nas duas casas. Essa comissão que está analisando, ela é formada só por deputados? Só por deputados. E aí ela já ouviu vários especialistas, né? Pareceres de entidades, de especialistas no direito eleitoral, de pessoas ligadas ao Poder Judiciário, a entidades. Ouviu todas as entidades, o governo, a comissão está ouvindo todo e vai julgar o mérito. Se for aprovado o mérito, aí passa. A Comissão de Constituição e Justiça já deu um parecer favorável. Agora tem um detalhe, Joelson. Para ela ter efeito e ser aplicada já nas eleições de 2022, precisa ser aprovada antes do primeiro domingo de outubro, que é um prazo um ano antes da eleição. O princípio da anualidade das eleições. Todas as regras eleitorais têm que ser aprovadas antes, um ano antes da eleição. Um ano antes da eleição. Então, o prazo para esse debate, para essa aprovação, 3/5, passa na Câmara, passa no Senado, é setembro. Final de setembro. Exatamente. Início de outubro. Até o final de setembro, o Congresso, a Câmara dos Deputados, os senadores têm que aprovar e o presidente tem que sancionar para poder ter efeito nas eleições de 2022. Então, a PEC vai depender de sanção também? Ela não é promulgada direto? Sim, a PEC é promulgada direto pela Câmara e pelo Senado. Depois só tem... O presidente não precisa mais fazer nada, exatamente. Só assistir lá. Bom, vamos à pergunta dos telespectadores, lá no 99100066. O Guilherme, do bairro Bom Princípio, essa questão do voto impresso não dá margem à manipulação de resultado? Não seria um retrocesso eleitoral?
Guilherme, obrigado, Guilherme, pela participação. Bom, vamos lembrar, né, doutor, que nós não estamos falando em votar em cédula de papel, né? Ninguém vai riscar mais papel nenhum, né? O processo que envolve o eleitor vai ser o mesmo que é hoje. Depositou... Eu particularmente, Guilherme, a pergunta dele é muito boa, eu não acredito nessa... Ele falou aí se dá margem, né? Não, eu acredito que vai demorar mais ainda o processo eleitoral, né? Vai demorar a gente ter um resultado definitivo. Nós teremos resultados parciais com a promulgação do resultado dos eleitos, mas com o voto impresso, com a possibilidade de recontagem, né? Através ali de você contar manualmente voto por voto, né? Isso aí vai demorar mais ainda um resultado definitivo. Certo. O fato de contar voto por voto, não houve uma época que Aécio Neves questionou as eleições? Isso. Da urna eletrônica, ele não teve o direito de rever esses votos? Naquela época, o presidente candidato, Aécio Neves, ele questionou, né, as eleições, o resultado das eleições, melhor dizendo, e aí o Tribunal Superior fez uma recontagem. Só que essa recontagem ela é muito rápida, porque ela é eletrônica. Na hora que o Tribunal Superior Eleitoral faz o processamento, ele dá ali um ok no computador, ele faz uma recontagem praticamente automática. E aí é muito rápido. O resultado saiu de forma definitiva. Agora, com o voto impresso, nessa urna de acrílico que a gente falou aqui, esse resultado definitivo ele pode demorar meses. Com a auditoria, né, com a possibilidade de recontar o voto por voto de cada urna das centenas de cidades do Brasil. E quem pode ser declarado eleito antes dessa recontagem? Exatamente. A gente vai ter resultado parcial, mas resultado definitivo depois dessa recontagem. Eu quero agradecer ao senhor. Muito obrigado, doutor Fábio. Obrigado pela participação aqui no Jornal do Piauí de hoje. Obrigado, Joel. Estou a postos aí para todos vocês.